Existe uma pergunta que me acompanha há muito tempo. Como é possível alguém trabalhar 10, 12 horas, às vezes 14 horas por dia, durante 5 anos e ainda sentir que não saiu do lugar? Talvez essa história seja sua ou de alguém que você conhece. Você saiu do Brasil com um objetivo muito claro: juntar dinheiro, construir patrimônio, dar uma vida melhor para você, para sua família, mas de repente o dinheiro começou a desaparecer. Não porque você ganha pouco, mas porque ele nunca recebeu uma missão. E quando o dinheiro ele não tem destino, ele sempre encontra um. Seja o Amazon, parcelas, cartão, financiamentos, delivery, compras impulsivas. Sem perceber, você começou a financiar um padrão de vida e deixou de financiar o seu futuro. Então hoje eu quero te mostrar por que isso acontece e por que esse pode ser o erro mais caro da vida de um imigrante. Olá, se você não me conhece, eu sou a Daniele. E esse é o Do Caos ao Controle. Aqui nós investigamos a vida financeira dos brasileiros que vivem no exterior. Porque a gente acredita que trabalhar muito não basta. É preciso transformar trabalho em patrimônio. Existe uma frase que eu escuto o tempo inteiro: Daniele, eu não consigo guardar dinheiro. Quase sempre a pessoa acredita que o problema é ganhar pouco. Mas depois de conversar com centenas de brasileiros, eu percebi uma coisa: o problema quase nunca é quanto dinheiro entra. O problema é que ele entra sem ter um destino. E dinheiro sem destino sempre acaba financiando o sonho de outra pessoa. Quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu descobri algo muito assustador. Cerca de 70% dos americanos vivem de paycheck em paycheck. E sabe o que mais me chamou a atenção? Isso não acontece apenas com quem ganha pouco. Pessoas que ganham mais de 100 mil dólares por ano também vivem no limite. Então ficou claro para mim que existe algo maior do que salário acontecendo. E eu descobri outro dado impressionante. A taxa de poupança do americano hoje, ela é uma das menores da história. Enquanto lá nas décadas de 60, 70, eles guardavam quase 12% da renda, hoje eles guardam perto de 3%. Ou seja, o dinheiro entra e praticamente vai embora. Então, eu percebi que nós, imigrantes, estamos entrando em um sistema que foi desenhado para estimular consumo o tempo todo. Eu quero agora que você imagine comigo uma cena. Você recebe um pagamento. Naquele momento, 3 pessoas esperam esse dinheiro: você, os bancos e o seu futuro. A pergunta é: quem está recebendo primeiro? Porque se o seu futuro ele fica por último, ele talvez nunca seja financiado. E foi aí que eu percebi uma regra muito simples. Todo dólar ele precisa receber uma missão antes de chegar na sua conta. Porque dinheiro sem missão, ele vira consumo. É aqui que a maioria dos vídeos começaria falando de orçamento. Mas eu prefiro pensar diferente. Para mim, todo dólar, todo dinheiro, ele pode seguir apenas 3 caminhos, 3 destinos. O primeiro destino é para manter a sua vida. Moradia, comida, transporte, tudo aquilo que permite continuar trabalhando. O segundo destino é proteger a sua vida. Reserva de emergência, porque quem não constrói uma margem, ele vive refém de qualquer
problema que acontece. E o terceiro destino é o de construir a sua liberdade. Esse é o dinheiro que compra ativos e não passivos. Ativos é tudo que você compra que te gera mais renda. E passivos são os bens que você compra que te geram mais despesa. Então você precisa comprar ativos que faz você deixar de trocar tempo por dinheiro, que aproxima você do patrimônio, percebe? O dinheiro, ele nunca deveria entrar sem saber qual desses três destinos que ele vai seguir. Existe um outro comportamento que destrói muito patrimônio, construir a vida baseado no seu melhor mês. A gente sabe que a grande maioria dos brasileiros que imigraram, eles trabalham por conta própria, então eles têm uma renda instável. E aí a grande maioria constrói a vida baseado no seu melhor mês. Quem trabalha por conta sabe que tem mês que é excelente e tem mês que é difícil. Mas sabe o que muita gente faz? Recebe $6.000 e monta uma vida que custa $6.000. Depois vem um mês de 4.000 e aí você começa a usar o cartão, começa a construir dívida, começa a ter ansiedade. Eu chamo isso de o salário fantasma, porque o melhor mês ele aparece, mas desaparece e deixa para trás as parcelas que você tem que pagar. A sua vida, ela nunca pode ser construída em cima do melhor mês. Ela precisa ser construída em cima do seu pior mês. Quando você faz isso, os meses bons deixam de pagar contas. Quando você faz isso, os meses bons, eles deixam de pagar contas e começam a construir patrimônio. Existe, para mim, uma diferença enorme entre três pessoas. A primeira, ela trabalha apenas para pagar contas. A segunda, ela trabalha para comprar um padrão de vida. Mas existe uma terceira, ela trabalha para comprar liberdade. Ela entende que alguns dólares precisam desaparecer da conta para nunca mais voltar, porque eles foram enviados para poder construir o futuro, para fazer investimentos, para criar reserva, para investir no negócio, comprar equipamentos que fazem o seu negócio crescer, melhorar, para investir em conhecimento, tudo aquilo que vai fazer o dinheiro trabalhar para ela. E depois de acompanhar tantos brasileiros, eu percebi que todos que conseguiram construir patrimônio, eles passaram exatamente pelo mesmo caminho. Eles primeiro saíram do caos, organizaram as suas contas, depois criaram um controle financeiro, depois construíram uma reserva de emergência e só então começaram a investir. E finalmente, eles conseguiram conquistar a tão sonhada liberdade financeira. E é exatamente essa jornada que nós chamamos do caos ao controle. Não é uma planilha, não é uma regra de porcentagens, é um processo de transformação. Quando você saiu do Brasil, eu tenho certeza de que o seu sonho não era apenas ganhar em dólar. Seu sonho era transformar esse seu esforço em uma vida melhor. Era voltar para casa com patrimônio ou construir uma nova vida onde você decidiu morar, mas com tranquilidade. E isso começa quando você faz uma escolha muito simples. Você para de perguntar quanto eu posso gastar e você começa a perguntar: esse dinheiro está construindo qual futuro? Porque existe uma frase que eu quero que você lembre para sempre: dinheiro sem destino constrói o sonho de outra pessoa. Dinheiro com propósito constrói o seu. E nos próximos vídeos, nós vamos continuar investigando as armadilhas invisíveis que impedem brasileiros no exterior de construir patrimônio.
Mas eu quero saber uma coisa. Hoje, quando o seu salário entra, quando o dinheiro cai na sua conta, quem que recebe primeiro? É você? Os bancos ou é o seu futuro? Escreve aqui nos comentários para mim, porque essa resposta pode revelar muito mais sobre a sua vida financeira do que o valor que você ganha. Então, até o próximo.